Fala galera, fala turma, novo vídeo falando de concurso público e de processo seletivo para a Prefeitura de Jundiaí, aqui no site da Fundação VUNESP. VUNESP com V de vaca, V de vicissitude, V de vestibulares, mas falando de processo seletivo para professores, escala rotativa e concurso público educador infantil. Ambos aqui, tanto o processo quanto o concurso público, para a Prefeitura de Jundiaí. Então, por exemplo, sobre o concurso público, educador infantil é o cargo, exigência de escolaridade ensino médio, o salário está aqui, inscrições de 12 de agosto até 16 de setembro. Clicando em Saiba Mais, está aqui a página específica deste concurso para o cargo educador infantil e diz que, além do salário, a Prefeitura oferece auxílio alimentação e auxílio transporte. E aí você vê aqui em editais e documentos, existe modelo de requerimento e está aqui o edital. Clicando aqui, é um hiperlink, você terá acesso ao documento. Eis o documento. Documento que foi republicado por conter incorreções. Aqui os dizeres iniciais. A Prefeitura torna público a abertura de concurso público. Instruções especiais. É importante a leitura deste documento. O edital é a bíblia do seu concurso. Você vê. Aqui no item 2 do cargo, existe a tabela, o nome do cargo, número de vagas, salário, jornada semanal de 33 horas, exigência de escolaridade, ensino médio completo. Tudo bem? Leia isso aqui, ó, importante. Requisitos deverão ser atendidos e comprovados na data da posse. Antes de pensar na posse, você precisa saber sobre este edital, ler este documento. Na descrição deste vídeo, deixo este link para acesso direto a este edital do concurso público, cargo educador infantil para a Prefeitura de Jundiaí. Então aqui fala das inscrições, precisa ler o documento, turma. Escolaridade ensino médio, taxa de inscrição, R$ 75. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 12 de agosto até as 23 horas e 59 minutos de 16 de setembro de 2025. Muitas informações importantes neste documento. Você vê aqui das fases e das provas, o cargo educador infantil, etapas. Haverá a prova ali com conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Nos conhecimentos gerais, português, serão 10 questões. Matemática, outras 10 questões. E conhecimentos específicos, que tem a ver com o cargo educador infantil, 20 questões. Sobre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, você vai observar aqui, no anexo 2, conteúdo programático, aqui os dizeres iniciais, precisa ler. Exigência de escolaridade está aqui. Para o educador infantil, conhecimentos gerais. Isso aqui precisa estudar, português. E isso aqui, matemática. Além disso, desses conhecimentos gerais, português e matemática, os conhecimentos específicos para o educador infantil. Está aqui. Educação infantil, conceito e objetivos, higiene e cuidados com a criança. São muitos os assuntos, né, que precisam ser estudados. Existem até bibliografias aqui, hiperlinks para acesso direto a documentos oficiais e atualizados. Ok? Veja, por exemplo, Manual de Boas Práticas no atendimento da Rede Municipal de Ensino Jundiaí 2020. E aí diz aqui, disponível em, e aqui existe um hiperlink. Se você clicar, tem acesso ao documento que precisa ser estudado, entre outros assuntos aqui dos conhecimentos específicos para o cargo educador infantil.
lá para a Prefeitura de Jundiaí. Tá ok? Quaisquer dúvidas podem e serão dirimidas com a leitura deste edital, e você também pode entrar em contato com a Fundação VUNESP, com a Banca VUNESP. Olha aqui, atendimento ao candidato. Não há atendimento presencial, é por este telefone aqui, nos dias úteis, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Então, na descrição deste vídeo, você vê este documento. Você ficou sabendo que haverá concurso para o cargo de educador infantil lá para a Prefeitura de Jundiaí. Aqui, no edital, anexo 3, fala do cronograma previsto. Olha a tabela, início das inscrições, 12 de agosto, término das inscrições, aplicação da prova objetiva, 9 de novembro, e você faz a leitura do documento por inteiro. Se se interessar, você faz a inscrição, estuda aquilo que está no conteúdo programático e realizará a prova lá em novembro. Agora, falando ainda sobre a Prefeitura de Jundiaí, agora, processo seletivo para professores, escala rotativa. Aqui, dizeres iniciais, a seleção é para exercício anual de funções docentes no regimento de classe ou de turma, por tempo determinado em 2025. As opções são para professores 1 ou 2, com oportunidades em educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos e ensino médio, além do salário de R$ 6.996. A Prefeitura de Jundiaí oferece auxílio transporte e auxílio alimentação. Se você se interessar, na descrição do vídeo, todos os links, sobre o concurso, que já falamos, e agora o processo seletivo. Você clica nos links, tem acesso às páginas, aos documentos. Por exemplo, você se interessou pelo processo seletivo para professores. Você clica aqui em editais e documentos, você vê um modelo de requerimento e aqui está o edital. Processo seletivo, escala rotativa, edital 026 de 2025, que fala das inscrições de 14 de agosto até 11 de setembro. Clicando aqui, acesso ao documento. Está aqui o edital, os dizeres iniciais, torna pública a abertura de inscrições com vistas ao processo seletivo para elaboração de escalas rotativas e a ser realizado pela Fundação VUNESP para o exercício anual de funções docentes no regimento de classe ou de turma por tempo determinado ou a título de substituição no ano de 2026, conforme a tabela 1. O processo seletivo será regido pelas disposições contidas nas instruções especiais, que é parte integrante deste edital. Aqui começam as instruções especiais, existem disposições preliminares, você faz a leitura deste documento, como eu disse, na descrição do vídeo, o acesso direto a este edital deste processo seletivo. Aqui o quadro de funções. Por exemplo, neste quadro você vê o nome da função, a área de atuação, vagas serão cadastro reserva, CR, e os requisitos específicos. Para professor 1, licenciatura plena em pedagogia ou normal superior. Para professor 2, arte, outros requisitos. E assim por diante, professor 2, biologia, professor 2, ciências, professor 2, educação física. E você vê o cargo, a área de atuação, e são vagas de cadastro reserva, CR. Lembrando, cada cargo com uma exigência, um requisito diferente, ok? Das inscrições, você vai fazer a leitura com atenção, muita coisa aqui a ser lida, muitas orientações, isenção de taxa, participação do candidato com deficiência,
participação de candidatos que se autodeclararem negros, e segue o documento, bastante extenso. Você vê, por exemplo, neste documento, no anexo 3, atribuições do cargo, e aí, por exemplo, professor de educação básica 1, descrição sumária do cargo e as atribuições para professor de educação básica 1. E aí você lê, professor de educação básica 2, descrição sumária, atribuições do cargo. Tá ok? Aqui, por exemplo, também no anexo 2, o cronograma previsto para este processo seletivo. Publicação do edital no dia 1º de agosto. Início das inscrições, 14 de agosto. Período de pedido de isenção, divulgação do resultado da solicitação de isenção, recurso contra o resultado, divulgação da análise, término, vencimento do boleto bancário, divulgação de listas, período de interposição de recurso, tudo aqui, ó, a aplicação das provas objetivas, 19 de outubro de 2025. E o que será cobrado na prova? Você vê que cada cargo com conhecimentos diferentes que serão cobrados lá na prova. É preciso cuidado na leitura deste documento aqui. No anexo 1, escala rotativa 2026, conteúdo programático. Para professor 1, nos conhecimentos gerais, português, matemática, conhecimentos pedagógicos, inclusive com bibliografia, hiperlinks para acesso direto aos documentos que devem ser estudados e conhecimentos da legislação educacional. É muita coisa para se estudar. E os conhecimentos específicos para o professor 1, conhecimentos específicos, referências. Está aqui a bibliografia. E aí você lê e estuda o que está aqui disposto neste documento, que é o edital, ok? Agora, para professores 2, com diversas e diferentes áreas de atuação, nos conhecimentos gerais, independentemente da área de atuação. Todo candidato, toda candidata, para professor 2, precisa estudar nos conhecimentos gerais, português, conhecimentos pedagógicos, conhecimentos da legislação educacional. Isso mesmo. Agora, os conhecimentos específicos para professor 2, esses conhecimentos são por área. Por exemplo, professor 2, arte. A área é arte. O que o candidato ou a candidata precisa estudar? Estes conhecimentos específicos, estas referências bibliográficas. Se for para a área biologia, estamos falando do cargo professor 2. Os conhecimentos específicos são outras referências bibliográficas. Você entende? A área de arte é diferente da área de biologia. Assim como, para a área de ciências, cargo professor 2, outros conhecimentos específicos. Professor 2, educação física, também outros diferentes conhecimentos específicos. E assim por diante. Professor 2, filosofia, está aqui os conhecimentos específicos. Professor 2, física, outros conhecimentos. Geografia, também diferentes conhecimentos. História, distintos conhecimentos específicos. Matemática, etc. e tal, português. E aí você lê o documento a depender da sua escolha. Por exemplo, você quer disputar o cargo professor 2, área química, então precisa estudar estes conhecimentos específicos aqui. Tá ok? Conhecimentos específicos comuns a todas as línguas estrangeiras. Olha que legal. Professores 2, línguas estrangeiras, estes conhecimentos aqui. Agora, conhecimentos específicos por língua. O professor 2, espanhol, isso aqui é para ser estudado. O professor 2,
francês são referências diferentes para estudo, assim como o professor 2 inglês, professor 2 italiano. Então, nós vimos conteúdo programático, nós vimos o cronograma previsto. Você percebeu? Professor 1, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos precisam ser estudados. Professor 2, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos precisam ser estudados. Qual é o cuidado que eu gosto de chamar a atenção? Conteúdo programático. Para professor 1, conhecimentos gerais. Português, matemática, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos da legislação educacional. Além dos conhecimentos gerais, precisa estudar conhecimentos específicos, falando aqui do professor 1. Então, deve estudar conhecimentos gerais e deve estudar conhecimentos específicos. No caso do professor 2, o que a pessoa candidata deve estudar? Conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Dentro dos conhecimentos gerais, português, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos da legislação educacional. Professor 2. Mas além dos conhecimentos gerais, precisa estudar o conhecimento específico por área. Então, o professor 2, ele precisa estudar estes conhecimentos específicos da área de arte? Isso aqui. Tudo bem, ok. Mas além destes conhecimentos específicos da área de arte, precisa estudar, além destes conhecimentos, também aqueles conhecimentos gerais. Português, língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos da legislação educacional. Tá bem claro para você aí? Será que estou conseguindo me explicar por aqui? Então, por exemplo, professor 2, física é a área. Conhecimentos específicos para a área de física. Estas referências bibliográficas precisam ser estudadas. Ok, mas para candidata e candidato ao cargo professor 2, física, além destes conhecimentos específicos aqui, destacados neste momento na tela, esse candidato, essa candidata, precisa estudar tudo isso aqui e também os conhecimentos gerais. Quais são os conhecimentos gerais? Olha aqui: português, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos de legislação educacional. Opa, que legal! Então, lembrando que este processo seletivo para elaboração de escalas rotativas, formação de cadastro reserva, você vê aqui nas vagas CR. Você vê o nome da função, a área de atuação e os requisitos específicos. São exigências. Ok? Valeu, gostou? Legal, mereço um like, obrigado. Vamos juntos, hein? Buscando nossa vaga no mundo dos concursos públicos e dos processos seletivos. Neste vídeo, falamos da Prefeitura de Jundiaí, de concurso público para cargo educador infantil e, além disso, processo seletivo para professores, escala rotativa. Tá ok? Isso aí. Bons estudos. Até a aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma!